Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Sun Surgery. Tô aqui, meu nome é Maurício Demétrio, estou aqui mais uma vez para falar um pouco com vocês sobre cirurgia ortognática. Hoje a gente vai falar um pouco sobre protrusão maxilar, tá? E algumas considerações no tratamento do paciente cirúrgico, tá? Para você que ainda não está inscrito no canal, ativa as notificações, ativa o sininho aqui embaixo, se inscreve no canal que você vai ajudar o nosso conteúdo chegar a mais pessoas, a mais colegas cirurgiões e aspirantes, né, da cirurgia maxilofacial. Bom, para começar, o que eu gostaria de trazer para vocês? A gente sabe que a nossa população aqui no Brasil ela é muito miscigenada, né? Então, a depender do local que você está no país, você vai atender diferentes tipos de paciente, né? E a gente aqui, hoje eu resido no Nordeste, então boa parte da nossa população ela tem uma tendência à protrusão maxilar. E eu vejo que em muitos lugares as pessoas têm até medo, né, de recuar, né, pelo tipo de movimento que vai contra a base do crânio, realmente é um movimento mais complicado. Mas a gente tem uma experiência já grande com esse tipo de movimento e a cirurgia ela consegue ser feita dentro dos padrões da cirurgia minimamente invasiva, com acessos menores da mesma maneira. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Algumas considerações. Por exemplo, quando você pega uma paciente como essa, uma paciente que, dependendo da análise que você aplicar, por exemplo, a própria análise do Arnett, você vai ver que é uma paciente para a gente fazer uma rotação anti-horária com o avanço da região do hipogônio, mantendo essa projeção maxilar que ela tem, né? Só que, será que esse é o melhor movimento, né? Qual análise cefalométrica a gente deve utilizar para avaliar de verdade essa face, né? Qual o melhor método de predicção que a gente poderia ter para conseguir chegar num resultado legal? A gente tem vários autores que falam, né, sobre projeção anteroposterior de face, o Wolford, o Arnett, o Alfaro, o Andrews, você tem várias formas de analisar uma face, tá? Agora, como que você escolhe esses números da melhor maneira possível? Isso vai depender um pouco de cada um, né? Eu acho que amplamente utilizada no mundo é a filosofia do Dr. William Arnett, né, de Santa Bárbara, na Califórnia. Ele realmente é um cirurgião muito conceituado, mas se a gente pegar o pé da letra, a análise facial dele, ele veria esse paciente como eu estou vendo aqui agora e projetando para vocês. Uma linha vertical verdadeira, passando pelo subnasal, onde o paciente basicamente faria uma rotação anti-horária, né, com talvez até um pouco de avanço de maxila, né, a depender para ganhar um pouco mais ali do lábio, ele aceita até 3 milímetros, né, à frente da vertical verdadeira. Então, seria realmente um paciente que não tenderia ao recuo, né, de maxila. Mas a gente vê que existem alguns pacientes, como essa outra paciente que eu estou colocando aqui para vocês, que apesar dele considerar que a maxila está bem posicionada e o paciente ele precisa, na verdade, de um avanço do terço inferior, às vezes você, quando segue essas normativas, você vê que o paciente ele tende a ter uma face um pouco mais protrusa, né? E isso nem sempre é o melhor resultado facial para o paciente, tá? A gente tem que sempre entender que quem determina o resultado não somos nós cirurgiões. A gente tem que saber ouvir o paciente. E o paciente ele precisa te passar quais são as queixas e o perfil que ele almeja para que você possa tentar entregar algo dentro das expectativas dele. Então, nem sempre uma análise facial voltada para a subnasal verdadeira, onde você vai ver que a maxila parece bem posicionada, nem sempre ela vai te trazer o melhor resultado possível. E aí tem um outro artigo que fala muito bem sobre essa região anteroposterior e esse tratamento anteroposterior da face, é um artigo do Alfaro. Nesse artigo, ele explica um pouco sobre a necessidade do avanço do incisivo central superior à frente da linha nasal, que é a linha que ele considera como Barcelona Reference, uma referência de Barcelona, que é onde ele reside, tá? E que teoricamente o incisivo tem que estar à frente dessa linha. Só que, quando você fala isso, você pode ter ele à frente, mas quanto à frente? A gente não sabe, ele não coloca isso no artigo dele. 3 milímetros, 4 milímetros? Não. Ele só considera que o incisivo tem que estar no mínimo à frente dessa linha. Só que para os casos de protrusão maxilar, o incisivo já está além dessa linha e muito. Será que eu preciso manter ele lá? Então, o que a gente começou a fazer aqui? A gente estipulou que se ele considera que o naso é um limite, né, e o paciente ele tem uma queixa de protrusão associada ao caso clínico dele, o que a gente precisa fazer? Recuar esse incisivo até a região limite, que teoricamente é a linha naso. Então, o que a gente optou por fazer?
optamos por fazer um recuo dessa maxila. Eu vou explicar um pouquinho sobre o caso dela para que vocês possam entender melhor como é que funciona. A gente avaliando o terço médio dessa paciente, a gente vê que na norma frontal ela tem a musculatura normal, né? Não tem nenhum excesso, né, de força nessa musculatura da mímica do sorriso, mas é uma paciente que apresenta um sorriso gengival. Quando a gente para estudar um pouco a análise facial dela, você vê que ela tem um sorriso gengival associado a esse excesso maxilar. Boa parte das vezes a protrusão maxilar, como ela anterioriza esse segmento maxilar, ela traz o sorriso gengival junto. Então a gente às vezes tem que tomar cuidado com a mensuração da exposição incisiva. Às vezes o paciente ele tem a mensuração ok, dentro dos padrões de normalidade da exposição de incisivos, mas tem queixa do sorriso gengival pela protrusão maxilar, que era o caso dela. Lógico, ela também tinha pouco aumento e a gente precisava de uma rotação anti-horária para facilitar e acomodar melhor esses cotos mandibulares para que você tivesse um contorno mandibular mais adequado. Tá? Numa norma de perfil, a gente vê aqui a quantidade de excesso maxilar que a gente tinha. E aqui é um vídeo rápido mostrando para vocês como funciona o planejamento cirúrgico virtual nesses casos e a movimentação tridimensional que a maxila precisa fazer. Acompanhe. Nesse caso, a maxila está recuando em direção à base do crânio e o tempo inteiro, né, a gente tem esse contato na região posterior, o que torna a cirurgia um pouco mais complicada, mas não é por isso que ela vai ser impossível de ser executada. A gente precisa fazer um acesso cirúrgico adequado, né, dentro das suas capacidades, dentro da sua capacidade técnica, conforme você é acostumado a trabalhar, de forma que você consiga remover essas interferências lá na placa pterigóide. Existem algumas osteotomias que são auxiliares e ajudam bastante, como a osteotomia da região piramidal ali do osso palatino. Ela é bastante interessante para esses casos de recuo e pode ser uma alternativa a ser levada em consideração. Então, aqui a gente tem já a paciente pré-operatório, tá? Com o excesso maxilar que estava envolvido, uma inclinação acentuada do plano oclusal e a necessidade da impacção e recuo da maxila. E agora do lado dela, a visão dela posterior, né, já depois, pós-operatória, com o incisivo bem posicionado, uma rotação anti-horária bem feita e a maxila posicionada da maneira adequada. Vejam como o recuo de maxila aqui foi importante para você atingir um resultado excepcional para essa paciente de sorriso. A curvatura de sorriso dela está adequada, está no mesmo nível, está nivelada a paciente. E o incisivo, olhem só, ficou posicionado exatamente na linha násil, tá? Não estou dizendo que esse é o segredo. Longe disso. Cada análise facial você tem que aplicar a cada paciente. Mas escute o paciente. Se a queixa dele principal é uma protrusão, vamos tentar deixar no limite do que não seria, né, um avanço, do que não seria um excesso de maxila. Então, aproximando agora, ó, a gente consegue ver como ficou legal o posicionamento desse incisivo central superior. E aqui, numa vista 3/4, você consegue ver o resultado que a gente obteve de face, né, tridimensionalmente falando. É um contorno de mandíbula adequado, a maxila já mais centralizada na posição. Aqui, né, o sorriso e o contorno mandibular destacados. Numa norma frontal, você vê a resolução que a gente teve do sorriso gengival, tá? Com a impacção que foi submetida à paciente. E aqui mais uma foto de estúdio mostrando o sorriso da paciente e a alegria que ela teve pós-operatório. Bom, pessoal, então a ideia desse vídeo de hoje é tentar falar um pouco e abrir um pouco a cabeça para vocês sobre esses casos de protrusão. Eu vejo que muitas pessoas consideram que às vezes a protrusão e o recuo maxilar não é um tratamento que deva ser indicado. E isso nem sempre é verdade, tá? A gente precisa entender que cada paciente tipo racial, eles são diferentes, né? E que a gente precisa indicar o melhor tratamento possível. Não pra gente, mas pro paciente. A gente tem que entender e ouvir o paciente para ver o que é melhor para ele. Quem vai ficar feliz com o resultado é ele, não somos nós. Beleza? Então, muito obrigado. Meu nome é Maurício Demetrio, agradeço para vocês que ficaram aqui até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve, vão haver outros conteúdos ainda sobre o assunto da cirurgia ortognática. Acompanhe aqui nosso trabalho, que tem muita coisa boa por vir. Um abraço, até a próxima.